Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é dia 16 de maio de 2025, uma sexta-feira. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir, toma minha mente, meu coração leva cativo a ti. Deus abençoa meu esposo, meus filhos, é que eu te peço nessa hora, apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está para mim e para você em Deuteronômio 4, a exortação à obediência, amém? E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a você. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te peço, no momento de João 3,30, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações, porque, Senhor, o objetivo desse canal é simplesmente transmitir a tua palavra pura, simples como ela é, mostrando que o Senhor é um Deus simples, que o Senhor é um Deus de providência, um Deus de socorro, um Deus que cuida, um Deus que cura. Senhor Deus, então me ajuda a transmitir a sua palavra da melhor maneira. Eu te peço também, Senhor, que nessa hora diminua, que o Senhor cresça, e que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus tem para transmitir para o teu povo e para mim, principalmente nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? A palavra diz assim, exortação à obediência. E agora, Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a você. Nada acrescente a palavra que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Senhor seu Deus, que eu lhes ordeno, né? Então, Deus, ele dá essa ordem para o povo de Israel, né? Ele fala assim, ouça, quer dizer que era para eles prestarem atenção, né? Porque Deus já está falando com o povo. Deus, ele fala com esse povo através de Moisés constantemente, né? E o tema aqui é a obediência, a exortação à obediência. Porque é o povo escolhido de Deus, é o povo separado de Deus, é o povo que Deus escolheu para lhe adorar, para lhe... para que lhe desse adoração, né? Então, como Deus era santo, o povo tinha que ser santo, né? A santidade de Israel e obediência era algo fundamental no Velho Testamento, tá? Para o povo de Deus. Nada acrescente, nada retire, porque a revelação dada por Deus era suficiente. Deus falou, pronto, acabou, tá falado, né? E deveria ser obedecida. Quando Deus fala, era obediência total, né? Por quê? Qualquer pessoa, né, que contradiz, né, não pode ser tolerada, porque Deus, ele não tolera pecado, ele não tolera mentira, né? Não tinha como permanecer fiel. Aí ele vem e diz assim, vamos continuar. Vocês virão com seus próprios olhos o que o Senhor fez, vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Beol-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor, né? Então Deus destruiu, né? Todos no meio de vocês seguiram Baal Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor e o seu Deus, hoje estão todos vivos. Então todos que permaneceram, né, fiéis, né, a Deus, né, estavam ali vivos, né? E eu lhes ensinei os decretos e as leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridas na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Então Moisés falou, tô passando tudo para vocês, né? Então assim, vocês vão estar entrando na terra, né, para vocês tomar posse. Então, aquilo que Deus falou, vocês têm que seguir, né? Vocês devem obedecer e cumpri-los para assim, ó. É muito interessante que Deus sempre diz ao povo de Israel que eles têm que o quê? Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Por quê? Porque era um povo diferente, né? Quando eles ouvirem... Deixa eu coisar isso, tá ruim. Aqui, ó. Diz assim, de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Então, né, mostrando, né, que o povo de Deus era um povo sábio e inteligente. Por quê? Porque foi Deus, né? Deus estava com esse povo em todo o tempo, mostrando que Deus era com ele, tá? Quando ouvirem, né, que é povo
sábio, né? Que era um povo sábio e inteligente. Por quê? Porque eles estavam com ele, no 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como... pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, assim, o povo de Israel invocava e Deus estava próximo dele. Por quê? Porque eles eram um povo escolhido de Deus, né? Então, automaticamente, eles invocavam a nação de Israel e tinha lá, né, Moisés como mediador. Ou que grande nação tem decretos preceitos tão justos com esta lei que estou apresentando a vocês, né? Então, a lei de Deus, né? Porque era o único povo que tinha lei, era o povo de Israel, tá? Porque os outros povos eram desregrados. Então, o povo que Deus tomou para si tinha regras a seguir, ok? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-na por toda a sua vida na memória, tá? Contem-nos a seus filhos e aos seus netos. Foi um decreto que Deus deixou. No entanto, que o maná é para isso, para ficar em memória, assim, entendeu? O maná da Arca da Aliança é para ficar em memória. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer. Enquanto viverem sobre a terra, aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. E ensine os seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam. Aqui, ó. O monte ardia em chamas que subia até o céu. Estava envolvido por uma nuvem escura. A igreja, sabe que a gente está lendo? Deuteronômio, ele repete tudo que aconteceu no Velho Testamento, né? O que Deus falou pro seu povo, como que foi, tá? Então, assim, por isso que eles falam, você nunca viu um Deus tão próximo, né? Sempre que invocamos ele tá lá, porque lembra do Mar Vermelho, lembra do maná, lembra da vara de Arão. Então, muitas coisas Deus fez, Deus livrou esse povo. Claro que o povo era terrível, né? Deus virava as costas, até para dar a lei, né? Deus subiu, estava lá fazendo bezerro de ouro para adorar. Então, mas né, a presença de Deus, que era simbolizada pelo tabernáculo, era o centro ali do acampamento, né? Porque ficava a coluna de nuvem e a coluna do tabernáculo sempre ali junto. Então, simbolizava totalmente a presença de Deus no meio do seu povo. Então, o povo tinha uma conexão, vamos dizer assim, quase que direta com Deus. Indiretamente, porque através de Moisés, né? Então, então Deus ele sempre faz o povo lembrar do chamado divino, né, que ele teve para com o povo, os atos divinos também, da redenção de Deus ali no deserto, a tirada do Egito, da história de Abraão. Então, é uma história, né, repleta, né, recheadas e repletas de coisas que eles vivenciaram, né, enquanto estiveram ali no Egito, quando saíram do Egito, e até este momento onde Moisés estava, de novo, vamos dizer assim, falando para o povo tudo o que havia acontecido. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas ouvi a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, né? Lembra que eu acabei de falar agora? Né? Os 10 mandamentos. Escritos sobre duas tábuas de pedras, e ordenou que as cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Proibição da idolatria. Então, Deus já deixou o povo tudo certinho de como ele queria, né? Então, a gente vê que, né, Deus, ele é espírito. Então, o povo sabia que Deus, ninguém nunca viu Deus, né? Aquele povo, ninguém não viu, o povo de Israel não viu Deus e nem nós nunca vimos. Então, por isso que Deus não quer a imagem dele. Como assim? Esse é o meu Deus, né? Eu vou pegar essa maçã de mentira aqui. Essa é o meu Deus. Quanta gente faz isso? Essa caneta é o meu Deus. A outra, você não acredita em Deus, né? Deus é espírito, né? E tudo foi feito por ele, né? E a aliança de Deus com os 10 mandamentos, que aquele povo é maravilhoso, né? Deus fez de uma maneira tremenda, foi escrita pelo dedo de Deus, né? Então a gente vê como Deus cuida deste povo. Vamos lá, proibição da idolatria, ok? No dia que o Senhor lhes falou, no meio do fogo de Horebe, vocês não viram forma alguma. Então, assim, Deus falando, eu sou espírito, por isso que vocês não viram, ok? Vocês não viram forma alguma, portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si ídolos, uma imagem de alguma forma semelhante a homem e mulher. E você sabe que, né, o homem tem essa tendência pecaminosa, né? Por causa do quê? Por causa do pecado ali, adâmico ali com Eva, tá? Diz assim no 17, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave no céu, ave que voa no céu.
Qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, e para que os erguerem os olhos ao céu e virem, ó, e o povo adora a lua, né? Aqui, ó, os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, ídolos, todos os corpos celestes, você não se desvie e se prostre diante dele. Quantas pessoas se prostram, né? Cultam a lua, né? E Deus deixou isso separado para o povo dele não fazer isso. Aquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, olha o detalhe. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para ser um povo de sua herança, como hoje se pode ver. Então, é um povo escolhido, né? Então, esse é o povo escolhido. Então, não tem igreja que contender com Deus. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão, não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, esta lhes deu por herança. Então a gente sabe da história árdua de Moisés, né? Que Deus não, Moisés, você não vai entrar, né? Mas por quê? Porque quando Deus mandou Moisés falar com a rocha, Moisés simplesmente pegou a vara e puf, bateu na rocha, e não era para ele bater, era simplesmente para ele falar com a rocha, mas ele bateu na rocha e a rocha representava Jesus, tipificava Jesus, tá bom? Entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra, né? Então, Moisés contando aqui, né? Então, Moisés, ele sempre falando ali o que aconteceu, né? E aí diz assim, tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês e não faça para si ídolo algum. Então, Deus deu essa ordem, não quero. Por quê, igreja? Porque Deus sabe que é do homem essa tendência pecaminosa, a partir do momento que ele deu ouvido, né? A Eva deu ouvido para a serpente, né? E Adão também, por um homem entrou em pecado e por outro saiu por Jesus. Então, a gente tem que prestar bem atenção, né? A idolatria, ela é algo que ela vem assim devagarzinho, sabe? Sorrateiramente. E a idolatria, igreja, infelizmente, tem gente que idolatra pastor, idolatra bispo, idolatra ministério, idolatra pra... Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que simplesmente adorar a Deus, né? Não podemos ser idolatria. Porque o nosso Deus, ele é único, né? Tem gente que é fanático, chega a ser chato, né? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e fogo consumidor. Então, é muito lindo quando Deus fala isso, porque ele é o quê? Deus zeloso e fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo que o Senhor, o seu Deus, reprova, fazendo que Deus o quê? Reprova, provocando a sua ira. Invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, né? Da qual estão atravessando, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Então aqui, ó, essa aqui, ó, é algo, né, que bem dizer, igreja, tá acontecendo nos dias de hoje, tá? Olha só, olha só. Por quê? Porque o povo fez idolatria. Então, Moisés, bem dizer, já, vamos dizer, prevendo o que ia acontecer, tá? Vamos lá pro 26, de novo. Invoco hoje o céu e a terra como testemunho contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse. Ao atravessar o Jordão, vocês não viverão muito ali. Serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira, pedra, deuses feitos por mãos humanos e Deus que não pode ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, e se procurar de todo o seu coração e de toda a sua alma. É onde entra aquela passagem, né? Que fala assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
né? Deixar os seus maus caminhos. Então, né, Moisés já estava prevendo ali que o povo ia fazer essa bagaceira, né? Porque, ô Jesus, que Deus era um fogo consumidor, né? E zeloso. Deus quiser, Ele cuida pelas suas promessas, né? Então, vem mostrar ali a rebelião de Israel, que futuramente eles iam se rebelar contra Deus, tá bom? E é isso, né? E vamos lá no 30. Quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, ó, em dias... Cadê, gente? O 11. Em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Então, pensa. Que povo, né? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não abandonará, nem os destruirá, nem os esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Então, é algo muito forte, né? Deus, o seu povo, né? Quantas vezes vão desprezar o Senhor, né? Até no dia de hoje, a gente sabe, eles não aceitaram Jesus, né? Então, assim, é muito tremendo. Eu costumo dizer, se a gente vai ver a história hoje, essa parte aqui, né? Principalmente, essa parte aqui, ó, que diz assim, ó, vocês viverão, vocês não viverão muito tempo ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Então, ficou espalhado, né? Igreja, sabe que em 1948 Israel voltou a ser, né, nação de novo, né? A ser um país. E voltou para o centro da terra, ali onde era o lugar deles, tá? Israel está no centro da terra, para se cumprir as profecias. E também, nós estamos em 2006, 2005, 2025, acho que foi em 2017 ou 2018, Donald Trump, né, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Então, mais uma profecia se cumpriu, né? Então, o porquê dessa guerra toda que está tendo ali no Oriente? Por causa disso, tá? A promessa se cumprindo e tudo, né, acontecendo. Então, a gente tem que estar atento aos sinais em todo o tempo. Isso que eu estou conversando com vocês aqui é algo, né, que Moisés falou há mais de 4.000 anos, tá? Então, foram coisas de mais de 4.000 anos que está acontecendo hoje, ok? Em 2025, no século 21, vamos dizer assim, né? Século 21, tá? Século 20 e 21, que veio se cumprir. Então, assim, mais de, vamos dizer, 20 séculos e mais de 2.000 anos, né? Antes e 2.000 anos anterior e depois, né? Então, é muito sério as coisas do Senhor. Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais, tá? Que são dados aí, né? Que Deus tem com o seu povo, ok? Então, é algo muito sério, não é para qualquer um, né? Então, esses espalhar aí, eles foram espalhados nos 4 cantos, tá bom? Então, a gente vê também que Deus, ele fala assim, que ele quer que eles gostem, que amem ele de todo o coração. Então, é algo muito sério, né? A dedicação total a Deus. Esse de todo o coração, a igreja é uma dedicação total. Deus mostrando que ele não divide a glória dele com ninguém, tá? É só ele, dedicação total a mim, né? Deus zeloso mesmo, assim, né? Porque é um Deus zeloso de boas obras, tá? Então, tem que viver em obediência a ele, amá-lo e servi-lo. É o que Deus quer do seu povo, tá? Quis do povo de Israel e futuramente de mim e de você. A gente pegar esses exemplos aqui para a nossa vida. Vamos continuar aqui, diz assim, no 32. O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunte de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram? Vivo. Então, assim, é só o povo de Deus, tá? Povo de Israel, tá? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio da outra para lhe pertencer com provas, sinais maravilhosos e lutas com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Fala para mim. Olha que coisa linda, igreja. Então, é isso que Deus, ele faz, tá? Com o seu povo de maneira maravilhosa, tá? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubesse que o Senhor é Deus e que não há outro além dele.
Do céu, ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo, porque amou os seus antepassados e escolheu os descendentes deles. Então, é algo muito sério. Quem é o antepassado, né? Amou quem? Abraão, Isaac, Jacó, José, tá? E aqui os descendentes deles, e ele foi em pessoa tirá-los do Egito com grande poder, né? Então, Deus mostrando que é ele, filho, não tem outro. Para expulsá-los diante de vocês, nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-la entrar e possuir com herança a terra delas, como se vê hoje. Então, eles já estavam tomando posse das terras, né? Então, ali, porque os amorreus, os jebuseus, né? Os oveus, era muito, né? Reus. Então, Deus estava tirando ali o povo para eles entrarem, né? Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, não há nenhum. Então, quando a gente vê o Salmo falando muito, é sobre essas histórias, né, que Moisés vem contando. Então, o Salmo fala muito disso, né? Salmodias louvam a Deus. Ali, salmos são cânticos que eles louvam a Deus. Daí a gente sempre vê essa confirmação, tá? Tipo aqui, tipo essa parte aqui, ó. Vamos ler de novo, 38. Para expulsá-los diante de vocês, nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-la entrar e possuir com herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso. Olha que lindo. Reconheçam isso. Hoje ponham no coração que o Senhor é Deus em cima, nos céus, embaixo, na terra. Não há nenhum, né? Então, vem mostrar a grandeza de Deus. É Ele. Por quê? A gente sabe que Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela é, tudo é de Deus, né? Então, igreja, todos os homens são feitos de Deus. Tudo que há na terra é feita por Deus. Né? Até o diabo é diabo de Deus, porque Deus fez o diabo para adorá-lo, e ele foi um invejoso. Então, tudo foi Deus quem fez, né? Então, a gente vê, igreja, que para quem não é espiritual não consegue entender, né? Mas Deus, ele fez uma aliança especial com o povo de Israel, algo diferenciado, né? Então Deus, ele quer que esse povo o ame de todo o coração, o obedeçam, né? E sirvam, né? Porque ao amá-lo sirva também de todo o coração. Porque Deus é aquele que conhece o coração do homem, a lealdade do homem, a dedicação do homem, né? Deus conhece claramente, né? Então, é uma aliança, né? Então, porque na antiguidade ninguém viu, né? Desde Gênesis até nesse momento de Deuteronômio, só o povo de Israel que viveu essa situação impactante. Por quê? Porque uma aliança de Deus havia feito com Abraão, né? Deus, a gente pode falar, começou com quem? Ai, como é o nome dele? Esqueci. Ai, gente. Ai, com Noé, pode-se dizer assim, com Noé, né? Com Sete lá, né? Com Sete, o filho de Adão e Eva, que depois que Caim matou Abel, né? Caim fugiu, depois eles invocaram o nome do Senhor e veio Sete, né? Que aí começou a invocar o nome do Senhor de novo, é o nome do Deus vivo, aí vem da linhagem de Sete, né? Linhagem de, vamos dizer assim, que Jesus é da linhagem de Sete, da aliança de Deus, né? Que Deus ali falou que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, quando Caim matou Abel, né? Simplesmente Satanás achou que ele ia ganhar, né? Mas Eva teve filhos, né? E filhas, e nesses meios está Sete, a qual começou a invocar o nome do Senhor. Isso aí, acho que sai em Gênesis 4, tá? Se não me engano, 5. Nesse meiozinho você acha. Então, e diz assim, ai, meu Deus, eu não tenho que mostrar, né? Então, você vai ver aqui, ó, e invocou-se, vamos lá. Porque a gente que tá pregando tem que mostrar direitinho para vocês não se perderem depois, tá bom? Aqui, ó, no 4, tá? No número, Gênesis 4, versículo 25. Novamente, Adão teve relação com a sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor, começou a invocar o nome de Deus, ok? Deus passou a se invocar de novo, porque não se invocava mais, tá? Devido a toda aquela tragédia que houve nessa família. Então, a gente vê a grandeza de Deus e o cuidado de Deus para com esse povo, tá? Então, igreja, o povo de Deus, Deus sempre quis que ele reconhecesse, que soubesse que não há outro Deus além dele, não há outro, não existe, tá? Porque a fé de Moisés no Deus único, né, era total.
Moisés tinha uma fé total em Deus, tá? Era o único Deus, não tinha outro Deus, tá? Igreja, mesmo quando Deus chamou Moisés, Moisés fala, ai, Senhor, não, mas ele sabia que ele era o único Deus verdadeiro, porque a sua mãe, Jacobete, tinha lhe ensinado, ele sabia da história do hebreu, sabia de todas as histórias do seu povo, né? Então ele tinha certeza, tinha convicção, tá? E isso é muito importante, tá bom? Então Deus, ele amou o povo de Israel, no entanto que ele escolheu, diz assim, Deus amou Jacó e aborreceu Israel, porque ele quis, tá? Então, assim, são coisas de que Deus, ele vem trabalhando, ele vem fazendo, né? E ele diz assim, no 40, obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vai bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para sempre. Então, assim, Deus estava falando que estava dando para sempre para este povo aquela terra, né? Que era a terra de Canaã, a terra dos gigantes, né? A terra que mana leite e mel, a terra que precisava 2 homens para levar um cacho de uva, sim, essa terra, né? Ele vem dizer assim, as cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades ao leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. A gente estudou sobre isso, tá bom? Que entra na parte dos levitas, tá? Que tá em Números, acho que Números 35, tá bom? Entra aqui a cidade de refúgio. Aí diz assim, o perseguido poderá fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes, Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade, e Golã de Bazar, para a tribo de Manassés, tá? Vamos continuar. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Essas são os mandamentos, os decretos e as ordens que Moisés promulgou como lei para os israelitas quando saíram do Egito, né? Então, tinha lei, tinha regra, porque não era igual aqueles povos que não tinha regra, não tinha lei, tá? Aqui, ó. Estavam do outro lado do Jordão, no vale da fronteira de Bet-peor, na terra de Seom, rei de Amorreu, que habitava em Esbom, e que Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele, a terra de Og, rei de Bazã, os dois reis Amorreu. Então, eles foram tomando posse das terras que o Senhor havia lhe dado, ok? Então, mas aqui a igreja já tinha se rodado quase 40 anos, tá? Depois que eles não aceitaram, ali já tava com a porta, aí o Senhor falou assim, para cada um dia que for espiar a terra, vai ser um ano, vocês rodando no deserto, até que todos esses, né, caiam, seus cadáveres, aqueles que murmuraram, ok? E essa terra estendia-se de Azer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, incluía toda a região da Arábia, leste do Jordão até o mar Araba, leste do Jordão até o mar da Araba, abaixo das encostas do Pisga. Você sabe que Moisés, ele subiu ali para ver ali de Pisga, e ali ele viu o povo e viu a terra prometida, mas não entrou, tá? Então, a história, ela é riquíssima, igreja. Então, cabe a mim e a você prestar atenção do cuidado que Deus teve com o povo dele. Eita, povo, é o povo abençoado, igreja, que Deus teve, né? Cuidado com esse povo de maneira peculiar, né? Por quê? Porque era o povo de Deus, ok? Era o povo que Deus escolheu para si, tá? E é isso. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações. O Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Que Jesus possa abrir os seus olhos, as suas mentes, para que vocês venham entender a palavra de Deus. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. É o que eu desejo no canal no Momento João 3:30. Que Deus cresça, que a missionária Nadira Boni desapareça sempre. Meu objetivo é pregar a palavra em tempo e fora de tempo, porque é um prazer para mim, né? Ser escolhida para isso. Deus abençoe os irmãos que estão na paz, bom? Um final de semana abençoado aí em Cristo Jesus. Fiquem em paz.